In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see by faith. Com as nossas cabeças inclinadas, eu gostaria de ler os escritos sagrados da Bíblia, São Mateus, o 7º capítulo, 13º e 14º versos. E possa o Senhor adicionar as suas ricas bênçãos enquanto a lemos. Enter ye in at the strait gate, for wide Entrai pela is the porta gate, estreita, and broad is porque the way larga that é a leadeth to porta, destruction. e espaçoso o caminho And many que there conduz be a which go in perdições, thereat. e muitos são os que entram por ela. Because strait is the gate, and narrow is the E way which porque leadeth estreita é a unto porta, life, é apertado and o caminho few que leva à there vida, be that e poucos find há it. que a encontrem. Let us pray. Oremos. O God, who brought Ó again the Deus, Lord que Jesus trouxe from the novamente death, o Senhor Jesus and da from morte the grave, e da sepultura, and has e o tem presented him apresentado to a us this nós morning as esta a manhã living como um sacrifice. sacrifício vivo. We Nós humbly humildemente dedicamos dedicate our as nossas lives vidas to thee para anew, Ti, mais uma vez, on the sobre os thoughts that pensamentos you de would que be Tu so serias mindful tão of us, cuidadoso de nós, while enquanto we were nós yet éramos ainda sinners, pecadores, dead in sin mortos and em pecado e trespasses. transgressões. You sent your only Tu begotten enviaste Son, o Teu Filho unigênito made in the na form forma of de carne sinful pecaminosa flesh, to become para a se tornar uma propitiation for propiciação our por sins, nossos pecados, that para the que o innocent inocente, suffering for the sofrendo guilty pelo might culpado, reconcile us pudesse nos together again in reconciliar novamente fellowship juntos em companheirismo with thee. contigo. Oh God, if there is sin in our midst this morning, E, ó Deus, something that se há might pecado em nosso hinder meio esta the manhã, Holy Spirit algo que talvez impeça o from Espírito bringing Santo de nos us trazer the a mensagem message de of Deus God a cada um to dos each nossos of our corações, hearts, we pray that nós oramos humbly, que, Lord, humildemente, you Senhor, forgive us of Tu our perdoes trespasses. as nossas transgressões, Cleanse us by the blood limpa-nos of the pelo Lord sangue do Jesus, Senhor Jesus, o que nós conhecemos em nós mesmos, que nós não somos nada, and we e nós confess confessamos that we que are nós não nothing. somos nada. But thou art Tu holy, és santo, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és a própria fonte de misericórdia. E nós humildemente rastejamos para lá hoje como almas penitentes, as the testimony has visto just como went forth testemunho tem acabado de sair da Jamaica e de Porto Rico, where you have e onde worked Tu such tens great operado works. tão grandes obras. Oh God, it's the sign Ó of the coming. Deus,
Isto é o sinal da vinda do justo. Assim como tu libertaste o irmão Evans das presas venenosas daquela serpente, porque ele era um crente e tuas palavras são sempre verdadeiras. Agora, Senhor, liberta-nos das presas da morte esta manhã, onde o inimigo tem ficado e nos envenenado. Deixa o teu bálsamo curador esta manhã, Senhor, impregnar os nossos espíritos e nos limpar de toda injustiça. Cura as enfermidades dos corpos físicos que estão prostrados pelos poderes do inimigo. Todos que estão em presença divina, que eles sejam curados. Fala conosco agora através da tua palavra escrita, Senhor, não sabendo o que dizer, porém tu o proverás, e que tu nos admoestes, Senhor, e nos faça prontos para a tua vinda. Pois nós pedimos isto no nome de Jesus e por sua causa. Amém. Eu estou sempre um pouco atrasado porque eu tenho demorado agora. E a escola dominical, eu suponho, terminou. Porém, há algo acerca disso. Quando eu chego em casa, eu somente sinto como se eu tivesse muito tempo. Vocês sabem, nós somos apressados demais, de alguma maneira. Dessa forma, nós somente vamos crer em Deus. Our Lord was giving this stern warning. Nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo da sua geração, às pessoas que eram muito religiosas. E ele disse, estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos haverão que a encontrarão. Agora, isso não foi porque eles não eram religiosos. Eles eram muito religiosos. E porque eles tinham confiado na igreja e em certos credos e denominações, e tinham crido até um ponto em Deus, eles pensaram que estava tudo bem. Porém, ele lhes estava dizendo que haveriam poucos que entrariam. E eu estou me perguntando esta manhã se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração. Está vendo? Isso foi no término da dispensação judaica. E ele estava se referindo de novo às gerações diferentes e diferentes fins de diferentes dispensações. E estava lhes dizendo que a mesma coisa que havia sido feita em dispensações anteriores estava sendo feita perante eles. E eles falharam em o reconhecer. E vejamos algumas das coisas das quais ele estava falando. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. E em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E ele se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão.
Ele disse-lhes, se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se regozijou ao vê-lo. Abraão, o profeta. E sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado que ele era o Messias, porque o sinal do Messias lhe estava seguindo. E isso havia sido dessa maneira através de cada geração. Aquilo, o sinal do Messias. Todavia, ele fazendo a si mesmo Deus, o Messias, ele próprio, isso fez eles tropeçarem. Eles não podiam entender isso. Quando Abraão, a quem eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, ele estava também em carne, porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho, e bebeu leite e manteiga na presença de Abraão. E todavia, ele era Deus. Abraão o reconheceu Deus, ele chamou de Elohim, o qual é o Jeová Todo-Poderoso. Um homem vestindo roupas, com pó no seu corpo, e se assentou sob uma árvore por causa da sombra, e comeu carne e bebeu leite. Então aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o Filho de Deus, e consideravam Abraão pai deles. Ele estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne que Deus fez em uma outra carne quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. E Abraão creu nisso, e eles não podiam crer nisso. Você está vendo? Quando Abraão estava sentado sob a sua tenda, porque ele havia feito uma escolha. E aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. E quando Ló, seu sobrinho, e os seus pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraão, sendo um homem justo, lhes disse, somente que não haja discussão entre nós. Você somente escolha o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente. E isto está perante você esta manhã. E está perante mim. Ló não pensou que ele iria se apostatar, porém ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa e certa igreja. E você está vendo? Ninguém dirá nada contra isto, porque ela é a maior igreja na cidade. O caminho fácil. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. Esse Ló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu onde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho e um homem esperto,
educado, um monte de psicologia. E ele poderia fazer certas coisas e, todavia, manter a sua religião. Eu tenho fé em Deus, assim que eu somente irei até Sodoma, e eu ganharei algum dinheiro extra. E eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. E o leigo tem uma escolha a fazer. Eu irei até esta certa igreja ali. Todos na cidade pensam que esta é a maior. Ora, o prefeito da cidade pertence a esta igreja. Ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa. Porém, você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas Escrituras. Às vezes eles vão porque este é o caminho popular. As pessoas se vestem melhor que vão a certos lugares. E aí é onde nós cometemos um engano fatal. Agora, notem isto. A única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. E algumas vezes, a segunda escolha é melhor do que a primeira, se isto é tomado daquela maneira. Notem, não demorou muito. Quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando em uma estátua de sal, ele não viu o fogo consumindo a cidade. Porém, Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele permaneceu nos desertos. E todavia, e se Sara tivesse dito... Agora, lembre-se, Sara era a mulher mais linda em toda a região. Não havia mulher tão formosa quanto Sara. Todos que a viam se enamoravam dela. Agora, quão fácil isso teria sido para Sara tomar esse tipo de escolha. Porém, ela escolheu permanecer com Abraão. Oh, mulheres, não deixem o diabo lhes cegar, sendo populares e unindo-se a isso e aquilo, permaneçam com Cristo, pois a hora está próxima. Grandes destruições estão à frente, piores do que Sodoma e Gomorra para este país. Sodoma e Gomorra serão boa reputação para ele. Enquanto Abraão tinha tomado o caminho que lhe foi dado por Deus, e tinha a parte mais pobre da terra, ele não foi próspero de modo algum. Todavia, ele conhecia uma coisa, que ele servia a Deus e cria em Deus. De modo que um dia ali vieram 3 homens, e eles estavam bem empoeirados e cansados, e Abraão compadeceu-se deles. Ele disse, venham e sentem-se debaixo do carvalho, só por um pouco. E enquanto ele estava ali em pé conversando com eles, ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns. Pelo seu falar, eles eram diferentes. E Abraão foi e matou um vitelo. E o tinha temperado, e fez Sara fazer pão, e preparou-se para alimentá-los. Agora lembrem-se, 2 deles eram anjos, anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus. E aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. E Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira, não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer, e toda vez que alguém visita. Porém, ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo. Este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma. E ele lhes disse o que ele ia fazer. E 2 anjos desceram ali dentro para pregar o Evangelho. Porém, um ficou atrás. Esse era aquele que era Deus. E ele disse, eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. Nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor.
Pois, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede, eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. Tudo o que o Pai me tem dito, eu vos tenho dito, disse Jesus. E eles não podiam crer nele. Desse modo, nos dias de Abraão, assim como ele estava se referindo a eles, ele disse que assim como Abraão estava conversando com o anjo, e as suas costas estavam viradas para a tenda, e ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho. E Sara na tenda riu. E ele disse, por que Sara riu? O que ele estava mostrando? Por que Sara riu? Isto foi somente poucas horas antes da destruição, quando isso aconteceu. Logo antes da destruição, aquele fogo veio dos céus e queimou a cidade. E aquele sinal foi realizado. E Jesus disse, vós errais, para os grandes doutores de divindade, para uma nação religiosa onde literalmente milhões eram crentes. Ele disse, vós errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Para uma geração como aquela, que eram homens bem treinados, que eram sábios e criados na igreja. Quando uma criança nascia, ela era propriedade da igreja. Você tinha que ser um israelita. 8 dias depois do seu nascimento, você fazia circuncisão. E você era um israelita para começar. E o sacerdócio vinha dos levitas, os quais eram treinados por centenas de anos nas Escrituras. Todavia, Jesus disse, vós errais, não conhecendo as Escrituras. Eles os conheciam em seus próprios livros de estudo. Eles conheciam isto pelos seus catecismos. Eles conheciam isto por sua própria teologia. Porém, Jesus disse, vós não conheceis isto, as Escrituras, nem conheceis o poder de Deus. Se vós houvesseis conhecido Abraão, vós terias me conhecido. Se fosseis filhos de Abraão, me conheceríeis, porque Abraão se regozijou quando ele viu o meu dia, pois ele previu o dia. Quando eu permaneci perante ele ali no passado, em um corpo de carne, e realizei isto, ele soube que era eu, e ele me chamou Elohim. Porém, aqui faço a mesma coisa perante vós, e me chamais Beelzebu. Eles diziam, nós temos Abraão por nosso pai. Chamais Abraão vosso pai? Ele disse, ora, nós pertencemos à igreja, nós somos uma nação religiosa, nós somos um grande povo, nós somos o povo de Deus. Jesus disse, vós sois o diabo, ele é o vosso pai. Eu compararia aquela geração com esta. Hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo e não sabem mais a respeito do Deus do que um hotentote saberia a respeito de um cavaleiro egípcio. Há homens e mulheres hoje, literalmente milhões que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo, que não conhecem os primeiros princípios do poder da sua ressurreição e nunca provaram da sua bondade. Eles nunca sentiram o seu poder, seus olhos estavam cegados para a verdade. Disse, vós estáis cegos, guias de cegos. Não irão, se o cego guiar o cego, não irão todos eles cair na cova? Então eles pensaram, nós somos cristãos, nós somos... There waits, I see all the Lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, her dad
Howard, Edward, all the old sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord, by and by we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest may sweep for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail